Bom, segundo a Harvard Business Review, 90% dos profissionais fracassam em cargos de liderança não por falhas técnicas, mas por dificuldades com inteligência emocional. A nossa aula de hoje tem um tema muito relevante para quem trabalha na indústria farmacêutica. Porque é fato, na indústria farmacêutica a gente vive num ritmo intenso, com muita pressão, com muitas metas e entregas de curto prazo, e esses desafios fazem com que a gente tenha uma grande dificuldade, que é falar ou expressar o que a gente sente de verdade. Então, onde que entra essa pausa? Onde que entra essa escuta do nosso lado humano? E a nossa aula de hoje é um convite para a gente pensar sobre isso, para a gente pensar naquilo que muitas vezes se torna invisível no nosso dia a dia e que também não aparece no nosso currículo, mas que é crucial para o desenvolvimento da nossa carreira. E para falar sobre esse tema tão relevante de inteligência emocional, a gente tem uma convidada hoje que, para mim, é uma das pessoas que é um exemplo sobre desenvolvimento de pessoas. Ela é uma grande referência para mim. Eu já tive oportunidade de fazer vários cursos com essa querida, e é sempre uma experiência, é sempre algo impactante, é sempre algo que faz a diferença. E como ela mesma costuma dizer, assim, né? De currículo, a gente pode falar muito. Ela tem um currículo excepcional, ela já deu treinamentos para mais de 10.000 pessoas. Mas o que faz a diferença mesmo quando a gente escuta a Débora falar é aquele lado que, como ela diz, de ser humano para ser humano, né, Débora? Então, hoje está aqui Débora Duarte, essa especialista em desenvolvimento de pessoas, para a gente bater um papo sobre inteligência emocional em tempos de inteligência artificial, né? E para a gente falar sobre como a gente pode usar isso a nosso favor na nossa carreira da indústria farmacêutica. Bem-vinda, Débora, e obrigada por estar aqui Obrigada, com a gente Adriana. no Conexão Farma mais essa noite. É um prazer, muito obrigada pelo convite. É um tema que é tão importante nas nossas vidas, né? Em nossas vidas, assim, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Assim, quando a Adriana me convidou, eu achei assim, o máximo. Eu falei, bora, vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso. Bom, e essa nossa aula é uma aula super especial, né, Débora? Porque é uma aula exclusiva para a nossa comunidade de alunos do Conexão Farma. Então, que aproveitem esse conteúdo e que realmente seja aí um bate-papo produtivo sobre esse tema que é tão relevante. E para a gente começar, vamos começar pelo básico, né? Como é que você define inteligência emocional de forma simples e aplicável? Nossa capacidade de gerir nossas emoções. Observar que emoção está se apresentando, identificar, dar nome para ela, isso é muito importante, e poder gerir essa emoção na nossa ação. Porque se eu não faço isso, eu vou reagir ao que eu estou sentindo, sem nomear, sem identificar, e o resultado pode ser um resultado que não é o que eu gostaria, não vai ser um resultado que vai gerar um resultado positivo. Então, é ser capaz de gerir essas emoções, mas eu preciso identificar que emoção é essa para poder gerir, entende? Débora, você já deu, assim, muitos treinamentos, né, ao longo da sua experiência profissional, para muitos líderes, inclusive, para muitas pessoas que estão inseridas aí no ambiente corporativo. Como é que você observa isso na prática, né? Porque falar sobre inteligência emocional, às vezes parece abstrato demais, né? Mas como é que você enxerga isso mesmo na prática com tantas pessoas com as quais você já trabalhou em treinamentos de liderança? Olha, eu trabalho com seres humanos, primeiramente, né? Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, enfim, no trabalho que eu realizo. Eu gosto de trabalhar de ser humano para ser humano. Os cargos, as funções, enfim, né? São relevantes, obviamente, mas eu trabalho primeiro com o ser humano. E eu sinto que esse ser humano, independente do cargo, função que ele esteja, na posição que ele esteja, ou posicionamento que ele tenha, esse ser humano, em geral, o que eu tenho visto, Adriana, existe uma desconexão desse nosso mundo emocional. Tanto é que se você pergunta para uma pessoa como é que você está, como é que você se sente, ela vai responder o que ela está pensando. Porque a gente está muito conectado com o nosso, né, nossa mente. Então, existe uma desconexão, e desde essa desconexão, existe, né, acaba se apresentando esses desafios. Na hora de se relacionar com o outro, você vai na reatividade, você não está conectado. As pessoas não estão, na maioria das vezes, não estão conectadas com o que elas estão sentindo. Inclusive, um bom exercício para se fazer durante o dia, ou pela manhã, ou, né, no metade do dia, aí cada um se organiza. É você tomar um instante que seja, assim, 30 segundos.
30 segundos para colocar atenção em você e se perguntar: como eu estou me sentindo? Entende? Bárbara, você trouxe esse ponto. Uma simples pergunta te traz para esse universo, né? Para esse lugar, para esse espaço emocional. Porque nós temos um corpo, um coração, uma mente e um espírito, certo? E Uhum. dentro desse mundo emocional, muita coisa acontece. Você acorda de uma forma, um estado emocional, ao longo do dia vai mudando, pode alterar, certo? E no final da noite já é outro estado. Então, estar consciente desses distintos estados emocionais te ajuda o quê? A você canalizar isso e identificar. Nesse momento, eu preciso tomar um tempo, respirar, ou, né, antes de entrar nessa reunião, ou antes de conversar com essa pessoa. Fácil? Não é fácil, mas é o mínimo que a gente precisa dar atenção para que a gente possa ter cada vez mais resultados positivos. Então, assim, em resumo, o que eu tenho visto é isso: desconexão emocional de si mesmo, e, portanto, acaba a gente gerando essa falta, às vezes, de empatia com o outro, de se colocar realmente assim, de perceber como é que o outro está emocionalmente naquele momento. Então, eu sinto que o trabalho aqui é a gente primeiro, nós primeiro, estarmos conscientes do nosso estado emocional, das nossas emoções, aprender a gerir isso, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo nessa resposta com o outro e perceber o outro, ter essa atenção, sabe? Esse olhar mais refinado, mais sensível para si mesmo e para o outro. As emoções são isso, não tem como você não estar conectado com a tua sensibilidade se você... Como que eu vou gerir minhas emoções se eu estou desconectado disso, entende? Então, basicamente é isso. Mas tem muito mais coisa, óbvio, né? Mas o que eu vejo assim É. como chave é essa desconexão com o mundo emocional. E você trouxe esse ponto, assim, e eu me lembrei aqui que a gente conversou sobre isso na aula passada, né, com o Renato, e ele trouxe uma questão que é bem verdade, assim, a gente tem uma dificuldade até mesmo em nomear os nossos sentimentos. Foi o que você trouxe, né? Normalmente, quando a gente é perguntado sobre como a gente está, a gente responde sobre o que a gente está pensando. Por Uhum. quê? É muito mais fácil realmente a gente trazer aspectos racionais do que aspectos emocionais, até porque a gente não foi tão ensinado a falar sobre as nossas emoções. E dentro do ambiente corporativo, mais ainda, né? Porque a gente tem um pouco de, né, uma percepção que a gente foi ensinado que a gente não pode tanto falar sobre as nossas emoções, né? Que a gente tem que trazer somente os aspectos práticos e objetivos ali do dia a dia. Mas quando a gente vai trazendo esse ponto de abertura para falar um pouco, né, sobre também sobre as nossas emoções e de abrir espaço realmente para perceber isso, a gente percebe que esses relacionamentos se tornam muito mais saudáveis, sustentáveis, porque realmente assim a gente consegue essa conexão, né? Que é isso que você traz muito, assim, esse ponto, assim, que é de ser humano para ser humano mesmo, que é a gente mostrar também ali as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades, e através disso buscar resolver aquilo que a gente precisa resolver, né? E hoje, na indústria farmacêutica, assim, a gente tem grandes desafios, como eu falei, assim, e é algo que é fato, né? Se a gente perguntar para qualquer profissional da indústria farmacêutica, o que as pessoas mais trazem é o desafio em relação à questão de tudo ser urgente, de tudo ser para agora, de tudo ser para ontem, de tudo já estar em atraso, da gente não conseguir gerenciar todas as atividades que a gente tem para executar. E isso traz um certo desconforto emocional, né? Porque essa sensação de estar sempre devendo, essa sensação de estar sempre ali com uma falta que você precisa suprir, faz com que a gente se torne mais reativo, né? A gente acaba já estando com aquela sensação de que assim, alguém vai me cobrar, e na hora que a pessoa me cobrar, eu já vou responder isso, né? Assim, então, isso causa realmente um estresse emocional maior. E dentro dessa experiência também, no que você já vivenciou em contato com profissionais da indústria farmacêutica, né? Que tipo de situação que você observa? O que que a gente pode tirar aí desse ponto, aonde a inteligência emocional pode nos apoiar na condução do dia a dia dentro da indústria? Eu acho que é sair desse mecanismo automático de tratar o outro como um cargo, uma função. Por que que eu falo isso? Porque a gente se perde nas relações profissionais justamente por isso, porque existe já um modus operandi, né? Como você tem que se comportar, se portar, a postura que você tem que ter, tem que ser uma coisa séria, tem que ser isso, que ser.
e às vezes é um pouco fria. Ou seja, para a mente é perfeito, a mente se move muito bem nesse modelo. Mas a nível emocional, tudo o que acontece fora, nós temos uma impressão, o nosso corpo, ele recebe uma impressão do nosso ambiente, das situações que acontecem, e isso chega diretamente aonde? Chega na nossa mente? Claro que chega. Chega no nosso corpo, mas o nosso corpo absorve como uma emoção, entende? Como impressões emocionais. Então, se teve um conflito, se teve uma situação de pressão, ou te falaram meio ríspido, ou uma situação onde você se sentiu meio ameaçado, que não houve uma ameaça real, mas você traduziu aquela situação como uma ameaça, ou como uma situação onde te gerou insegurança, você pode não falar. Você pode mentalmente organizar e dizer, eu não vou falar. Mas internamente, emocionalmente, você vai imprimir aquilo ali dentro. Então, assim, eu sinto que uma das coisas mais importantes é a gente sair desse automatismo, que é olhar para o outro sem esse cuidado, sabe? Uhum. Como que a gente pode melhorar isso? Assim, nos treinamentos eu vejo muito isso, porque são pessoas que chegam ali nos treinamentos, né, vestidos com seus crachás e funções e tudo isso, e da sua empresa e tudo isso, mas ao longo do processo, e eu vou dando esse espaço também para que eles possam. Esse é um espaço seguro para que a gente possa experimentar. Aqui eu não exijo que ninguém seja perfeito. Ao contrário, aqui estamos, graças a Deus, em processo de transformação. Então, errar aqui é válido. Se sentir vulnerável, se sentir é super válido. Então, acho que Uhum. acessar esse espaço de vulnerabilidade, mais íntimo, íntimo no sentido de que a gente guarda muito, né? Guarda, 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 para não parecer. Não é que a gente tem que gerir essas emoções, no entanto, é ser o mais autêntico possível, com validar teu lado humano, entende? É validar o lado humano. E desde aí poder se relacionar com esse outro humano. Que às vezes até, né, numa reunião ou numa conversa foi meio ríspido e você, em vez de pegar aquilo ego para ego, né, e bater de frente, é você, putz, por que será, né? Desde onde que vem isso? Desde onde que vem isso? Como é que eu posso te ajudar? Estou te percebendo dessa forma. Entende? É quase como essa empatia saudável, no sentido de que amanhã pode ser você. Entende? Esse esperar que a gente seja perfeito, segundo aquele modelinho, porque você é gestor e você tem que atuar assim, assim. Claro, você tem responsabilidades, você tem que ter um posicionamento de liderança, ou como coordenador, que seja. No entanto, você é um ser humano. E como ser humano, você tem a responsabilidade de cuidar do que você sente, mas também de poder entregar o melhor para poder acessar o que o outro também está sentindo, entende? Né? Numa conversa, numa reunião, numa entrega, enfim. Eu sinto que, como líder, a responsabilidade é muito maior, né? A gente tem que entregar a nossa proposta. A minha proposta como líder é essa, a minha abordagem é essa. Quando houverem conflitos, essa é a minha forma de lidar. O que que vocês acham disso? Vamos construir junto, entende? Quanto mais claro seja a tua comunicação, mais fácil vai ser a tua relação com os outros. E isso vai gerar esse lugar seguro, de confiança, onde ok, eu posso ser eu não tenho que ser uma máscara aqui o tempo inteiro para poder sustentar uma posição, porque isso eu sinto que não é sustentável, entende? Uhum. Eu me lembrei aqui de um exemplo onde, um cenário de inspeção sanitária, né? E para quem vivencia assim, o dia a dia da indústria, a gente sabe assim, o quanto uma inspeção da Anvisa normalmente é um momento assim de alta tensão emocional mesmo, né? Porque a gente está ali numa semana onde vários itens vão ser checados, onde vários itens vão precisar ser validados. E existe muito assim essa expectativa, né, de como vamos nos sair nessa inspeção, como vai ser a condução, como que vai ser o direcionamento. E eu já vivenciei essa experiência, né, de inspeções tanto como analista como líder, né, assim, e eu me lembro de uma situação porque eu tinha aquela lembrança de como era esse momento da inspeção enquanto analista, né, de ouvir ali as pessoas trazendo esse ponto de que assim, a gente tem que estar muito bem organizado, a gente tem que direcionar isso bem, etc. E aí, no momento que eu vivenciei isso como líder, né, eu me lembro que na semana que a gente estava ali se preparando para essa inspeção, eu estava conversando com a equipe e uma das pessoas estava, assim, bastante aflita mesmo, né, nervosa com a situação, assim, e a gente estava ali conversando e essa analista, assim, encheu o olho de lágrima. E naquele momento eu parei, olhei, e aí automaticamente eu enchi meu olho de lágrima também. Assim, foi meio que uma coisa de sentir ali o que ela estava sentindo, porque eu já tinha passado pela essa experiência também como analista.
E eu falei para ela assim, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir passar por isso, assim, fica tranquila. E eu lembro que ao longo da semana, assim, isso foi uma coisa que algumas pessoas me trouxeram, assim, da equipe. Nossa, você tá tão tranquila, nem parece que a gente tá passando por uma inspeção. E por dentro, assim, né? Tipo, claro, eu tava ali também nervosa, era a minha primeira inspeção como líder de equipe, então eu também tinha, né, os meus pontos de preocupação com relação à condução, mas eu percebi muito o quanto era importante eu passar essa tranquilidade para a equipe naquele momento, né? Então, a gente conseguiu conduzir ao longo da semana, assim, com essa serenidade mesmo, de que estava tudo ok, de que a gente estava preparado para passar por aquilo, de que a gente não precisava, assim, gerar mais estresse do que o necessário e que a gente ia passar. E no momento que passou, né, porque, claro, vem aquela sensação de alívio, toda aquela coisa de assim, ufa, né, conseguimos. Mas eu acho que uma coisa que ficou, assim, de muito positivo para mim foi essa percepção, assim, de que a equipe precisava, naquele momento, de que eu passasse essa segurança. E que uma vez que eu já tinha vivenciado esse outro lado de saber como era esse nervosismo dos analistas, eu vi como muito importante eu buscar passar essa percepção para eles. E eu acho que isso fez com que corresse tudo bem naquele momento e que através aí dessa inteligência emocional a gente conseguisse levar melhor esse contexto, né? Esse E exemplo teu foi perfeito, porque é como de humano para humano, o teu próprio contato visual com ela, quando, né, você vê como é potente isso da nossa sensibilidade, do nosso mundo emocional. Apenas com o olhar, com o que você viu, isso que ela estava sentindo, essa emoção que ela estava sentindo, fruto daquela, né, situação onde ela estava ali, e tudo que estava acontecendo que a gente não imagina, né, mas que está acontecendo da pele para dentro, dentro dessa pessoa, o contato visual foi suficiente para gerar esse clique no teu mundo emocional também, entende? Então, como você vê como é poderoso e como a gente usa tão pouco isso e como a gente não valoriza às vezes, sabe? Quando eu digo assim, de que nas relações, às vezes a gente está sempre esperando, ah, eu vou dar um feedback, eu vou fazer não sei o quê. Às vezes o que a pessoa precisa é um contato visual, é, entende? É, é uma voz que vai ajudar ela a entrar nesse espaço de calma, enfim. Eu sinto, Adriana, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece os gatilhos que nós temos, né? Ou seja, conhecer a nossa história de vida. Quais são as situações que mais geram, que despertam esses gatilhos, sabe? Às vezes figuras de autoridade, ou situações de pressão. Todas essas situações, se você consegue mapear isso ao longo da tua vida, né? Você conseguir mapear isso, você consegue se preparar para essas situações. Claro que, mesmo por mais que você desenvolva a tua inteligência emocional, vão ter situações que vão ser provas para você, que vão te colocar à prova. E você vai ter que, puta, né? Não tive uma boa resposta emocional aqui assertiva. E você toma consciência e você dá 2 passos para trás e diz, ok, sinto muito. Me desculpe pela forma como eu te falei agora. Você não merece isso, não fui assertiva. Eu gostaria de redesenhar o que eu falei para você. E aí você refaz, entende? Você não perde o contato. Porque é assim, se a gente espera que a gente vai estar sempre pronto e perfeito para poder dar resposta, não existe isso. De humano para humano a gente sabe que não é assim, né? Mas é bom a gente saber um pouco, se conhecer, né? O máximo possível, conhecer quais são esses gatilhos, porque todas as situações que você vai encontrar ao longo da sua vida não são situações inovadoras. Todas essas situações já fazem parte das tuas temáticas de vida, entende? Por algo a gente atrai as situações. Então, assim, quando vem uma situação de pressão, ok, como é que eu respondo geralmente a uma situação de pressão? Emocionalmente, como é que eu me sinto? Como é que eu fico? Que tipos de respostas eu dou? Que tipos de reações, de sintomas eu tenho? Ok, então como é que eu posso lidar com isso? De que maneira eu vou trabalhar isso para que quando vier uma situação como essa, eu esteja mais confortável? Porque foi o caso que te aconteceu. Tu viveu na prática e depois, né, como analista, depois você como líder ali. Isso facilitou esse apoio, esse contato com o outro ali. E as pessoas perceberam como você ficou tão calma. Porque eu já vivi isso e consegui, né, digerir isso aqui. Então, bacana isso. E pegando esse gancho, assim, né, Débora, porque a gente traz muito esse ponto, e não só as lideranças, na verdade, né, porque a gente também vivencia essas situações onde esse direcionamento e essa demonstração da capacidade da gente aplicar a inteligência emocional na prática com os nossos pares também. É o que você falou, assim, independente de cargos e posições que a gente ocupa. Na verdade, essa é uma habilidade, é uma característica que é muito importante da gente
exercitar e da gente trazer para a prática desde o momento que a gente pisa na indústria farmacêutica, né. Mas a gente percebe algumas coisas que, de forma geral, no ambiente corporativo, a gente é ensinado a reprimir, né. Quais que são, assim, as emoções que você percebe aí que, de forma geral, as pessoas buscam reprimir dentro desse ambiente corporativo? Raiva, tristeza, ou seja, só é bem-vinda a alegria aqui, ok? Todo o restante, não. E é assim, isso é uma coisa cultural, não é só na indústria farmacêutica, é no mundo corporativo, é nas famílias. É, Quando você está feliz, ninguém te. Inclusive, às vezes acontece também, né? Você está tão feliz por quê? Você está triste? Não, não fica triste, não, vai passar. Então, assim, existe um erro muito grande que eu percebo que a gente acaba invalidando o que o outro está sentindo. E nesse invalidar, a gente fortalece esse, né, no outro, isso de que eu tenho que guardar, eu tenho que reprimir. E aí me veio um exemplo, agora eu posso dar, de uma situação claro. que eu vivi assim, pele própria, como, né, Uhum. dando treinamentos de liderança e tudo, e uma vez recebi feedback de um líder, de uma líder. E ela me diz por quê? Porque no meio de um treinamento, falando sobre isso, inteligência emocional e toda essa parte de conexão com o outro, como líder, eu trouxe um exemplo de algo que eu estava vivendo e me emocionei ao lembrar dessa situação. E a emoção foi tão grande, que naquele momento eu tive que dar uma pausa. Foi uma pausa de instantes. Gente, são anos dando treinamento. Você acha que eu não sei o que vai vir depois? Você acha que eu vou me perder? Não, eu não vou me perder. Mas eu sou, como para mim, a humanidade, essa parte do humano é tão prioritária, naquele instante eu permiti que a emoção se manifestasse. E o que que aconteceu naquele grupo de pessoas que estavam ali, naquele grupo de humanos que estavam ali, todos segurando suas emoções, porque eu aprendi que eu não posso, porque é feio, porque vamos achar que eu sou débil, que isso e que aquilo, né? Não teve um que não se emocionou. Eu não fiz com esse intuito. Eu simplesmente validei o que eu estava sentindo, eu não reprimi. Eu permiti que isso se aflorasse. E eu disse: isso que eu estou sentindo é porque foi valioso, foi importante o momento que eu vivi. E eu não nego isso. E isso, para mim, é uma fortaleza. E isso que vocês estão sentindo é uma fortaleza. Então, assim, jamais sentir vai ser uma debilidade. Jamais. Sim, nós temos que ter o cuidado de que se eu sinto uma raiva, certo? A raiva vem, e se eu soltar essa raiva fora, em um contexto, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com isso, porque o fato é isso, né? Mesmo que a situação tenha te provocado essa raiva é tua. Ninguém enfiou essa raiva, é uma emoção que se aflorou. Todos nós temos. Aflora. Quando ela aflora e eu valido, o que que acontece? Ela se acalma. Experimenta. É isso que acontece com as emoções. A gente não tem que ter medo de sentir raiva, tristeza, nenhuma delas. O que a gente precisa fazer é validar. Então, sentir raiva, e sinto raiva. Aqui está a raiva, aqui está a raiva. Ok, eu respiro, tomo um ar, saio um instante que seja, respira 3 vezes, 10 vezes, quanto tempo for preciso. Você voltou, você já vai estar em outro estado. Um, porque você validou essa emoção. Dois, porque você deu tempo para que ela se redistribuísse dentro de ti, certo? E três, você vai responder desde um outro lugar, muito mais centramento, com muito mais propriedade. Porque quando você nega, o que que acontece? Quando você reprime e nega uma emoção, ela volta mais forte e se fortalece, porque ela não encontrou lugar. Então, inteligência emocional para mim, Adriana, assim, eu vou sempre encontrar um resumo do resumo do resumo. É a gente ser amável com o que a gente sente. É dar lugar para as coisas que nós sentimos, entende? É abrir espaço dentro da gente para acolher isso. Quando a gente acolhe de forma amorosa isso, se dissolve, entende? É como uma onda que vem e acalma. Assim que validem suas emoções, comunidade. Com certeza. E, bom, depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência sobre isso, assim, porque é algo que realmente, assim, ressignifica muita coisa quando a gente compreende essa necessidade de acolher as nossas emoções, né? E eu acho que muda muito daquilo que a gente foi ensinado a pensar mesmo e faz completa diferença na nossa vida, assim.
Mas vou deixar assim pro final essa parte. Mas falando assim de liderança ainda, né, Débora? A gente tem vivido e eu sempre trago esse ponto, assim, eu acho que a pandemia ela foi uma virada de chave muito grande nas nossas vidas. Acho que mudou completamente a forma como a gente avalia as nossas relações, como a gente avalia o nosso dia a dia, como a gente avalia as questões de equilíbrio pessoal, profissional e dessa necessidade da gente se sentir inteiro em tudo mesmo, né? Porque no fundo é isso. E isso trouxe de maneira muito forte a questão das empresas e dos líderes estarem mais atentos a questões emocionais dentro da equipe, né? Assim, acho que a gente enxergou muito qual era o custo de ignorar essa questão do status emocional das nossas equipes, né? De como as nossas equipes estão. Como que você enxerga isso, Débora? Assim, como que você observou essa mudança também que a gente vivenciou aí ao longo desses últimos anos? Eu acho que foi um quebre. A pandemia também veio para mostrar-nos que algo dentro de nós também se quebrou. Algo dentro de nós se quebrou, entende? Algo mudou. As pessoas já depois, né, nesse retorno, né, pós-pandemia, foi como assim, nossa, eu passei por um momento, assim, globalmente falando, né? Passei por um Uhum. momento onde eu comecei a colocar na balança, assim, realmente isso é relevante para minha vida? Eu posso morrer amanhã? Ou seja, tem sentido isso? Não tem sentido? Então as pessoas voltaram com um pouco mais de consciência. É incrível isso, porque, claro, foi um período duro para todos, difícil, de muita dor também. Tem muita gente que perdeu pessoas queridas, né? Eu mesmo perdi minha mãe, mas de alguma maneira isso fez um chacoalhão no nosso ego, sabe? Sacudiu assim, é, eu sinto que ablandou, nos deixou mais, não somos tão super-heróis assim, e não somos assim tão tiranos e autoritários e assim tem que ser. Eu acho que pelo menos convidou a cada um de nós a nos relacionarmos e viver a vida, inclusive a relação com o próprio trabalho e com os outros de uma forma mais humana, realmente, mais humana, sabe? E, e é natural dentro desse contexto, dessa mudança, dessa grande reflexão que foi como é que eu quero voltar à minha vida, né? Porque amanhã pode vir uma outra pandemia, e aí? Todo mundo fechado de novo. Você não poder ter contato com o outro, você estar isolado, tudo isso moveu muitas pessoas, muitos, que tudo que a gente se refugiava na mente de uma forma segura, frente à pandemia, já não tinha essa segurança e você teve que entrar em contato com esse espaço emocional. Então, voltar a trabalhar, voltar à vida, né, normal, ou o dia a dia, eu sinto que as empresas começaram a olhar como que, ok, inclusive tem pessoas hoje, tem muitos profissionais hoje em dia que ingressam numa empresa e dizem, se não existe um ambiente aqui, se não é algo que é saudável para mim, tô fora, não tô a fim de pagar esse preço. Antes não era assim, certo? A cultura do medo, Uhum. conseguir trabalho, não sei o quê, e tá tudo certo, ainda se mantém isso, mas hoje em dia as pessoas ponderam mais. Então eu sinto que, de alguma maneira, a gente teve que amadurecer, tanto empresas quanto líderes, inclusive com esse, né, com essa crise de saúde mental que a gente está tendo hoje em dia, que no final das contas é uma crise de saúde mental que também vem de um espaço emocional. Está super ligado. É uma crise emocional e mental, que a gente não se fala, mas o fato é esse. As pessoas estão muito debilitadas e ainda vieram, né, desse pós-pandemia muito fragilizadas, muito sem saber, muito, né, sem saber ao certo o que querem da vida, como entramos na máquina novamente. Mas basta uma pressão, basta um desafio para que você veja que as pessoas ainda estão em estado de alerta, ainda estão. Eu vejo que existe uma oportunidade de criar essa estrutura emocional, entende? E que bom que as empresas tenham esse olhar, porque as pessoas precisam disso, precisam serem vistas desde esse espaço de sensível, empático, de respeito, onde existe confiança, transparência. Acho que são características que quanto mais a gente constrói dentro do nosso ambiente, com as nossas equipes, mais, não é mais fácil, mais saudável. E mais as pessoas vão querer fazer parte disso, entende? Porque você pode ganhar muito bem, você está numa empresa incrível, mas se o ambiente é tóxico, é péssimo, e as pessoas te tratam mal, você não vai querer ficar aí, certo? Você não vai querer ficar aí. Então, isso eu acho que mudou muito. Então, os É. líderes estão atentos a isso, as empresas estão começando a estar atentas a isso. Então, acho que as coisas, às vezes acontece algo ruim para uma mudança positiva, entende?
que ainda não terminou, mas a gente está bem no meio dessa transição. Cada vez mais essa Bem, responsabilidade afetiva, é, sabe? eu tenho muito uma visão sobre isso, assim, né? Porque a minha geração de trabalho, assim, quando eu ingressei no mercado, a gente vivia aquele ambiente de produtividade extrema, né? Onde a gente precisava entregar, 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 e independente, assim, né, do custo disso, né? Assim, a gente não parava muito para refletir sobre o custo disso. E acho que é o que você trouxe, assim, a pandemia, ela trouxe esse quebra da gente parar para pensar assim, poxa, peraí, amanhã eu posso não estar aqui. E aí eu vou ter entregado, 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 mas o que mais? Né? O que mais que eu vou ter feito da minha existência humana aqui, né? Eu acho que trouxe muito para essa questão, assim, da gente pensar muito sobre o que a gente está construindo, sobre como a gente está construindo essas relações. E a gente trouxe isso para dentro do ambiente de trabalho, assim, e isso vem de uma forma que, claro, a gente tem questões hoje no sentido de burnout, que a gente tem visto cada vez mais casos, que a gente tem visto cada vez mais abordagens também, discussões sobre isso, sobre a importância da gente entender por que os profissionais chegam a esse ponto. A gente tem as questões de alta rotatividade no mercado, na indústria farmacêutica. Isso é um desafio grande, a gente tem um desafio enorme com rotatividade, com absenteísmo, enfim. Então, são questões que, de forma prática, estão ali no nosso dia a dia, mas, no fundo, tudo isso girando sobre essa questão de como as pessoas conseguem achar esse equilíbrio. E, claro, quando a gente traz isso, não significa, sim, que a gente não vai ter produtividade dentro do ambiente de trabalho, que a gente não vai ter que fazer as entregas. É claro que a gente tem que fazer isso. Mas as empresas e as lideranças que conseguirem enxergar o caminho para fazer isso, através desse equilíbrio, através desse acolhimento com esses colaboradores, com toda certeza o resultado vai ser completamente diferente. E a gente está vivendo isso, né? Eu acho que é algo assim, a gente está aprendendo nessa nova jornada e talvez daqui a algum tempo a gente possa, de fato, aí observar os resultados e com toda certeza as empresas que estão abertas para, né, trabalhar esses pontos agora são as empresas que vão colher os melhores resultados ali na frente, né? Absolutamente. Não, não trabalhamos com máquinas ainda. Ou seja, É, não utilizamos, mas ainda são pessoas que estão aí, essas pessoas precisam ser tratadas de uma forma humana. Humana, entende? Eu acho que a pandemia evidenciou o caos que já era, desse é, ciclo louco, perdão, de produtividade, esse ciclo louco de produtividade, evidenciou isso. Agora como é que a gente lida com isso? Então, quanto mais, e é justamente o que você falou, Adriana, o fato de dar atenção para isso, de criar espaços, contextos e ter iniciativas para que a gente possa abordar cada vez mais de uma forma saudável as relações, a comunicação, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar com o outro, não significa que vamos diminuir, então, os nossos ganhos, que a produtividade vai baixar. Ao contrário, acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, porque é ao contrário. Ao contrário, as pessoas vão se sentir muito mais é, potentes na sua energia, nesse ambiente, entende? Vão fazer muito, vai estar muito mais vontade de co-criar uma cultura saudável dessa, fazer parte disso. Eu vou, veste a camisa, visto a camisa se realmente for algo que eu sinto que me, se não para quê? Entende? Então, claro que vai beneficiar. É mudar esse pensamento, né? Um pensamento antigo, na verdade. é. E a gente falou um pouco, né, Débora, no começo da aula sobre a questão de inteligência artificial e não só isso, né, assim, a gente está vivendo num mundo hiperconectado, né, assim, inclusive dentro dos ambientes corporativos a gente teve todo aquele momento da experiência do trabalho remoto, muitas empresas ainda atuam nesse sentido, com equipes que trabalham 100% remoto, com equipes que trabalham híbrida, enfim, e foi um grande desafio aí de ajustes em relação a essa questão, porque no momento que a gente foi para o remoto, né, o que muitas pessoas relatavam era justamente essa dificuldade de como é que eu limito, né? Como é que eu limito o que é o meu espaço de trabalho, o que é o meu espaço da minha casa, porque né, a gente levou o trabalho para dentro de casa, assim, e isso fez com que a gente estivesse ali muito ligado, enfim, né? Que isso trouxe para as nossas relações, né? E como é que a gente olha para esse cenário de hiperconectividade também em relação às nossas questões emocionais? Posso ser sincera? Um Com desmadre, certeza. como se diz em espanhol, um desmadre.
Porque conectados com tudo, com o mundo, com todas as coisas, e absolutamente desconectado de si mesmo. E menos ainda paciência para se conectar com o outro. Tu entende? Uhum. Eu acho que a inteligência artificial é um tremendo veículo, mas precisa ter maturidade para usar. Precisa ter consciência de que isso é um meio, entende? É apenas um meio, não pode ser, deixar, né, ser usado por isso. A gente está tão absorvido por isso que é uma coisa assim, você sair na rua, você vai num ambiente, está num, mesmo na empresa, né? Você vai, vamos tomar um café, ou vai fazer o quê? Tá todo mundo com seu celular. Não se troca mais, não se olha mais no olho. Então, olha o desafio, né? A gente precisando nessa transição de fazer as pessoas, educar as pessoas a voltar a se conectar consigo mesma, com esse humano que está aí, numa cultura que está sendo imposta não, mas assim, né? É o que está acontecendo com a inteligência artificial, onde te leva para o mais longe disso. É um tremendo desafio, Adriano. É um desmadre. As relações hoje em dia estão caóticas. Poderia falar uma frase bonita, mas a verdade é essa, é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu percebo. Então, mais do que nunca, eu sinto que se faz absolutamente necessário que cada um faça, primeiro, tenha consciência, né? Autoconsciência, aprenda a se autorregular, colocar os limites saudáveis, entende? Num ambiente, por exemplo, se eu trabalho de forma híbrida, né, ou home office, ou o que seja, eu estou no meu espaço, qual que é o espaço que eu vou delimitar aqui para estar aqui? Né? Duas aulas também, nas aulas, eu estou aqui, as pessoas estão ali, mas ninguém abre a câmera, é um ou outro que abre, eu fico o tempo inteiro puxando as pessoas para que estejam aqui, para que a gente mantenha esse contato, essa conexão, porque sem conexão é o quê? É um ser humano aqui falando, falando, o outro do outro lado nem aí, pensando em qualquer coisa, e e nada, não existe conexão. Sem conexão a gente não aprende, a gente não aprofunda, a gente não avança, a gente não soma. Então, é necessário ter esse cuidado para que a gente não se perca e não nos tornemos demasiado frios numa das coisas que mais nos nutre como seres humanos, porque somos, né, não sou eu sozinho nesse mundo. A minha felicidade também vem através do outro, com o outro. A gente cocria essa felicidade, esse bem-estar, não é sozinho o tempo inteiro. Então, se eu não estou atento a isso, cada vez eu me distancio mais do outro e trato o outro de forma mais fria, entende? Então, é delimitar teu espaço, colocar os limites nisso, se assegurar disso, porque senão tudo se mistura e a gente fica muito frio, muito, sabe? Então, como é que tá Isso. isso? É um desmadre. Não tem outra palavra, não. E esse tem sido até um dos pontos, assim, né? É claro, todas as coisas têm seus lados positivos e seus lados, né, não tão positivos, mas nesse aspecto do trabalho remoto, isso é uma coisa que tem sido muito colocada, né, assim, sobre a importância dessas conexões no dia a dia e o quanto o ambiente presencial favorece essas conexões. Mas claro que é importante a gente reforçar assim, né, que não adianta a gente estar ali presencialmente se a gente também não fizer esse esforço e não tiver esse empenho de fato em entender o lado do outro, que eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre né, o contato presencial, porque na prática a gente observa que assim, né, muitas vezes a gente está no mesmo lugar que as pessoas, mas a gente não tem uma conexão de fato, né? E aí, a próxima pergunta é muito sobre essa questão, né, Débora? Assim, nesse dia a dia, com os times técnicos ali, entre as áreas, entre as equipes que atuam para trazer um resultado, né? Como é que a gente traz a empatia de forma. Porque virou um pouco moda também, né, Débora? A tal da empatia virou uma das palavras da moda. Como é que a gente pratica a empatia de verdade, né? Como é que a gente É. coloca isso no nosso dia a dia? E se fala muito que empatia é se colocar no lugar do outro. Uhum, Impossível. É impossível se colocar. Como é que eu vou me colocar no teu lugar, Adriana? Eu tô dentro de você? Não tô. uhum, Da pele para dentro, só quem sabe o que está acontecendo, o que está sentindo, é você. Então, eu gosto de lidar com a empatia de uma forma simples no dia a dia, em vez de dizer, ah, eu sei como você se sente. Não, você não sabe como eu me sinto. Então, como você se sente? Uma forma de ser assertivos é a gente fazer perguntas assertivas. Uma delas é como você se sente? Tenho te percebido
pouco angustiado, não sei se é isso mesmo, mas como você se sente? Antes de dar nome para o que o outro sente, pergunte como ele se sente. Como eu posso te ajudar? Se colocar à disposição do outro, entende? Algo tão simples. Aqui, ó, um par, alguém que está aqui do meu lado, estou sentindo que está irritado, que está inquieto. Em vez de dizer, tá tudo bem? Esperando já que o outro diga, bem, tá tudo bem. Gente, Aquela por afirmação, né? favor, por favor, essa pergunta é a pergunta mais equivocada do mundo. Tá tudo bem? O que você está esperando que o outro te diga? Tudo bem. Ah, tá bom. Esse é o teu interesse no outro? Porque isso não é empatia. Se existe um interesse real, então você sente que o outro está acontecendo algo com o outro e você precisa, né? E você pode, como eu posso te ajudar? Estou te percebendo um pouco inquieto. Está acontecendo alguma coisa? Como eu posso? Está acontecendo alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Estou aqui, entende? Eu não estou julgando, eu não estou dando nome para o que o outro está sentindo, eu não estou interpretando o que está acontecendo com o outro. Porque todas as vezes que a gente fizer isso, a gente vai se equivocar. E isso pode não gerar conexão, entende? Porque o outro vai dizer assim, eu não estou me sentindo assim, como é que o outro já está pensando isso de mim? Aí já começa. Então, no dia a dia, esteja solícito, esteja disponível para apoiar, para ajudar, para acompanhar, para perguntar de uma forma gentil, sabe? Respeitosa, para que o outro também, porque não é fácil também se abrir, né? Não é fácil, a gente vai sempre, você vai ver que vai sempre ter uma A gente vai resposta, tender a responder que tá tudo bem, né? claro, porque às vezes nem quer, entende? Não sabe como, não quer se sentir como débil ou vulnerável, ou o que seja. Então, assim, é um trabalho, gente, é uma construção no dia a dia. E no ambiente da indústria, que é um ambiente extremamente técnico, a gente já falou tantas vezes sobre isso, né, Adriano? Que essa parte comportamental, e que eu gosto de dizer que é esse comportamento, essa atitude, essa parte, atitude humana, entende? Ela é extremamente essencial. Porque o técnico é meio frio, certo? É meio frio, é como tudo controlado. É a mente que está ali, a mente que está liderando. Mas não são robôs, não são máquinas, lembra? São pessoas, são seres humanos, cada um com seu universo, cada um com seus BOs, já chega ali com todo o teu, tudo que está acontecendo. Então eu não tenho a mínima ideia. A forma de eu saber é dar espaço, é criar um espaço entre essas pessoas no meu trabalho com elas, sejam pares, liderados ou líderes, o que seja, é me colocar disponível. É realmente ter esse interesse genuíno pelo outro. Não só. Você entende o que eu quero dizer do interesse? Isso se nota, Adriano, isso se nota. Eu acho que as relações profissionais, elas não têm que ser frias, entende? E Elas têm esse, que ter, assim, cada um tem que ter claro o seu posicionamento. Isso é claro, né? Isso é, assim, para mim, sim ou sim. Qual que é o teu posicionamento? Se você tem claro o teu posicionamento como líder, ou como liderado, ou como pago, seja, você tem claro, dentro desse posicionamento, você tem que ter claro, então, qual é a tua forma de se comunicar, a tua forma de se relacionar, entende? Só que o outro, às vezes, não tem claro isso. E, às vezes, vai te responder de uma forma que não está consciente, entende? Então, assim, não tomar tudo tão ao pessoal, sabe? Ai, me falou isso, é tão... Não leva pro pessoal, porque aquela coisa da ofendidites agudos, né? uhum, Você nem tem ideia do que está acontecendo com o outro. Claro, se faltar com respeito, olha, né? Você pode colocar um limite de uma forma respeituosa, mas muitas vezes a gente cria muita história em algo que a gente não sabe o que que é. Então, a forma de saber, pergunte. Está acontecendo algo? Posso te ajudar? Em vez de dizer, você está bem? Não, eu sou uma pessoa, Adriana, que se alguém me faz essa pergunta e eu não estou bem, quem me conhece sabe disso, eu vou dizer, não, eu não estou bem. Minha cara vai dizer, eu estou mal, eu estou assim, não, eu não estou bem. Estou processada, estou com raiva agora, eu estou digerindo isso. Me dê um tempo, daqui a pouco eu posso voltar de uma forma mais. Eu sou honesta, sabe por quê? Porque é justo o que o outro não faz, que o outro tem medo de fazer. Eu não tenho medo, sabe? Porque eu não quero ir dormir com tudo isso aqui dentro me corroendo. Então, eu prefiro ser honesta, sincera comigo, tomar meu espaço e depois eu volto e aí sim eu vou ser assertiva. Claro, às vezes não tem tempo para isso, certo? E sim, você tem que fazer aquele milagre ali, com a prática você consegue lidar com isso. Outras vezes sai e você, é. ops, não fui assertiva aqui, me perdoa, me desculpe. Você ganha o respeito do outro quando você é honesto. Assim eu penso, assim eu sinto, assim eu pratico. Quando eu fico tentando mentir e fazer não sei o quê, cara, o outro percebe, não fala nada. Fala, "Ih", entendeu?
E eu sinto que nós, de alguma maneira, independente se a gente tem um posto de liderança ou não, todos nós temos a responsabilidade de... As pessoas nos veem, elas observam. Então, você ser congruente com aquilo que você está vivendo é, de alguma maneira, ser um exemplo, entende? Assim, penso, pratico eu. E acho que você trouxe tantos pontos que são relevantes aí no dia a dia, né? Porque a primeira grande questão é realmente o quanto a gente está tão habituado a não se interessar de verdade pelo outro, né? A fazer as perguntas padrão e esperar as respostas padrão também. E se qualquer coisa fugir disso, a gente até se assusta, né? Porque a gente não sabe lidar com isso. Então, acho que esse ponto, assim, da gente ter esse interesse genuíno nas pessoas, né? E, claro, quando você está observando algo, trazer para essa experiência de reservar um tempo e de perguntar de forma sincera e de tomar um tempo para escutar aquela pessoa de verdade e para entender o que está acontecendo, ao invés de ficar criando suposições. Eu acho que tem muito do que acontece nas relações, assim, elas estão muito linkadas com a questão das expectativas que a gente coloca no outro e sobre como a gente se frustra com as expectativas que a gente criou sobre o outro. E aí a gente, né, cria todo um fantasma e depois a gente se frustra com aquilo mesmo, sendo que nada daquilo era real, de fato, né? Assim, nada daquilo Uhum. aconteceu de fato, eram só expectativas criadas. Então, acho que abrir esse espaço para a gente conversar de forma sincera com o outro é um exercício que a gente tem que fazer. E um ponto muito importante que você trouxe em todas as esferas, porque eu observo assim, Débora, existe muito uma expectativa sobre a necessidade do gestor ter essa conversa com né, com o colaborador. Ah, meu chefe, né, não veio conversar comigo. Mas às vezes a gente também pode observar que um colega que está do lado pode apoiar nesse sentido e pode buscar escutar. Que às vezes a gente também pode chegar no nosso gestor e observar se ele está bem também, porque também existem questões que às vezes podem estar acontecendo e que às vezes a pessoa também precisa desse espaço para processar. Então, acho que esse ponto, assim, da gente pensar que em todas as esferas a gente pode praticar esse exercício, que a gente pode praticar essa escuta sincera, genuína, focada em tentar apoiar o outro de verdade, né? E você trouxe muito bem essa questão da empatia, e eu me lembrei de um livro que eu li que falava justamente sobre esse ponto, assim. Você nunca vai conseguir saber como o outro está, de fato, porque você, por mais que você já tenha vivenciado uma situação parecida, tua bagagem, a tua experiência de vida te fez perceber aquela experiência de outra maneira. Então, mesmo que você se coloque no lugar, eu já passei por isso, mas você não passou da mesma forma. Então, não dá realmente para a gente sentir o que o outro sente, mas a gente pode escutar de forma genuína e apoiar o outro dentro do que ele sente. E esse próprio apoio de você abrir essa oportunidade para a pessoa falar de maneira sincera já ajuda muito, porque na maioria das vezes a gente nem tem oportunidade sobre falar, né, em falar o que a gente está sentindo de verdade. A gente foi ensinado a falar que tá tudo bem. Então, o simples fato da gente escutar que, não, hoje realmente não tá tudo bem, eu tô sentindo isso, isso e isso, e eu preciso de um espaço para isso, já vai ajudar essa pessoa e o que Uhum. ela tá passando Uhum. ali, né, assim. E é uma boa oportunidade aí para fica como uma dica para quem estiver assistindo a nossa aula de praticar isso, né? De tentar levar isso mesmo Exatamente. para a prática e falar aí com pessoas que estão no seu dia a dia. E Débora, falando, né, Só antes da gente sobre. passar, só Claro, antes da gente claro. passar, desculpa te interromper, mas só para complementar aqui. Perguntas, perguntas, perguntas. Às vezes, ó, pegando aquele exemplo lá, você falou, a gente estava num período de inspeção, eu passei por isso como analista, certo? E depois Uhum. como gestora. E agora eu estou num momento onde eu estou vendo uma analista que está vivendo aquele momento de pressão ali. Não estou dizendo, né? Mas assim, pegando como um exemplo. Por mais que você esteja vendo uma pessoa passar por algo que você já passou, para ela é distinto. Não tomem como, ah, é tudo igual, a experiência é tudo igual, que nem é complementando o que você falou. Então, uma forma de ser assertivo é como você está sentindo isso, como você está percebendo, como está sendo para você esse momento. Tu entende? Porque o outro vai te trazer uma outra experiência, uma outra vivência, que muitas vezes é diferente de como você percebeu, como você sentiu, porque é um outro.
E isso pode te ensinar, inclusive, a abrir novas, né, soluções que eu preciso, coisas que eu posso fazer, preparar para uma próxima, para essa, para os analistas, entende? Pode te surgir novas soluções ali, porque nada como escutar as pessoas. A gente não precisa, como gestor, como líder, até a empresa, gente, não precisa fazer coisas mirabolantes. Escute as pessoas, porque elas vão te dar o que elas precisam, elas vão dizer como elas estão se sentindo, aonde que está falhando, aonde que está indo bem. Desde aí, eu vou criar as soluções, entende? As iniciativas, etc. Então, uma forma de ajudar o outro, de criar um ambiente cada vez mais onde a gente realmente, né, contribui a que a gente possa construir essa grande rede de inteligência emocional, de relações saudáveis, uma comunicação saudável, é a gente usar as perguntas, se interessar pelo outro, ter esse cuidado de saber, de não pré-achar que, né, eu acho que vai ser, ele está vivendo isso, mas eu sei como é que é. Não, você não sabe, a gente não sabe. E escutar o outro é uma das coisas que mais gera confiança. É uma das coisas que mais gera respeito, credibilidade, tudo, porque você gera uma aliança, você gera conexão, entende? Então, Uhum. assim, não tem coisa mirabolante, é praticar o básico das relações humanas, assim, inteligência emocional é praticar o básico e ser congruente dentro da medida para que você inspire a que outros também façam o mesmo, sabe? Acho que é muito desde aí. Isso isso é uma coisa que eu trago muito, assim, porque quando a gente escuta, e eu acho que é um ponto importante, assim, que nem sempre a gente vai conseguir atender tudo aquilo que as pessoas gostariam. E a gente, na posição de liderança, muitas vezes a gente escuta coisas que a gente entende, mas que a gente às vezes Uhum. não vai conseguir atender por uma questão de estrutura, de Isso. recursos, etc. Mas o simples fato da gente entender que aquilo ali é uma dor já nos faz pensar em como é que a gente pode, pelo menos, amenizar aquela dor. Mesmo que a gente não possa, assim, resolver de maneira definitiva aquilo, mas como é que a gente pode achar maneiras de tornar aquilo mais suave? Porque se a Uhum. gente conseguir pelo menos suavizar, isso já traz um benefício para o nosso dia a dia e já vai trazer uma leveza e algo que a gente vai observar um resultado melhor. Então, acho que tem muito isso, assim, de que. E eu sempre trago isso, falei, gente, talvez dessa forma que vocês estão pedindo não vai dar para fazer. Mas o que que dá para a gente trazer para suavizar? Porque já vai ajudar e a gente já vai ter um resultado diferente, né? De escutar, você está validando. E ao se Exato. sentir validado naquilo que é uma necessidade da pessoa, ok, eu me abro então, é possível, é viável? Que outras soluções? Não é? Está atendendo a expectativa? Não está? Gente, desde a comunicação a gente consegue esclarecer, ouvir, validar as coisas, e aí os conflitos, aquelas resistências que vão se formando, vai diminuindo, vai diminuindo. Você vai vendo que, né, se torna muito mais uma parceria mesmo, assim, né? É. Ai, que bom, né? Que bom. É sincero. Débora, e uma coisa que a gente escuta muito, e na verdade, para mim, isso é algo que eu vivenciei na prática e que eu percebo muito também dentro do ambiente da indústria, assim. E acho que até por isso, assim, né? Eu sempre trago isso, a gente já conversou sobre. O meu trabalho no Conexão Farma é muito sobre isso, porque é muito sobre essa questão. Somos técnicos que precisam aprender sobre competências comportamentais. E de forma geral, assim, dentro da indústria farmacêutica, a nossa formação nos leva muito para as questões técnicas e todo o nosso direcionamento inicial ali na carreira é muito focado no técnico, e de repente a gente se depara com uma série de questões de competências comportamentais, e ouso dizer que essa questão da inteligência emocional é uma das que mais nos trava de alcançar crescimento, oportunidades, promoções. Eu já vi muito profissional que é excelente tecnicamente, mas que trava por esses aspectos emocionais. Então, o que que você traz de pontos, né, de observação, de direcionamentos para as pessoas que têm esse tipo de desafio? Olha, eu acho que todos que já ingressaram na indústria ou que têm, né, o interesse em ingressar na indústria e que querem se desenvolver, desenvolver sua carreira dentro da indústria. Gente, de forma geral, a gente sabe que por mais que seja uma área extremamente técnica, são pessoas. Você vai lidar com pessoas, você vai ter que se relacionar e se comunicar com pessoas. Então, se você percebe que isso não é um ponto
que você tem desenvolvido ou que ainda tem pontos cegos aí? Porque pontos cegos, a gente acha que a gente tem muito bem elaborada a coisa e não, né? É só observar nas tuas interações com o outro como você se sai. Você consegue ser assertivo na tua comunicação quando você está envolvido numa emoção? Você consegue se relacionar, tem bons resultados nas suas relações pessoais e profissionais quando você está submerso, né, nesse mundo emocional aí, com emoções que não, às vezes você não tem muito controle? Se você percebe que tem pontos cegos aí, foca em desenvolver isso também, juntamente com o técnico. Não pode negligenciar isso, porque negligenciar isso é negligenciar teu sucesso, tua carreira, entende? Porque tu vai ingressar e tu vai começar a ter situações ali onde vão estar evidenciando essa falta. Então, eu sinto que é um processo de educação mesmo, né, Adriana? A gente conversou sobre isso. Educar as pessoas de que isso é extremamente importante, tanto quanto o técnico. Não sei se, né? Ainda que as exigências são pela parte técnica, gente, vai chegar um momento que já não dá mais, porque o que a gente escuta nas empresas é o tempo inteiro isso. Conflito disso, conflito disso. A pessoa foi contratada por um excelente currículo, tecnicamente ela era expert, entrou, começou a se relacionar dentro de uma equipe, dentro de um projeto, começou a ter dificuldades, começou a ter desafios. E num cargo de liderança, se você entra num cargo de liderança, então, eu já vi pessoas, já treinei pessoas que, olha, anos na indústria, tremenda competência. Pessoas que você tira o chapéu e fala assim, nossa senhora, essa pessoa aqui, qualquer empresa vai querer. Só que o sonho dela era ser gestora, e não conseguia ser gestora. Tentava e não conseguia. Por quê? Porque não conseguia se comunicar bem. Passava uma coisa fria, não conseguia, batia, era autoritária. Então, ela, no processo, a gente se deu conta de que ela estava desconectada disso, entende? Por isso que eu digo, quanto mais você conhece da tua história e consegue validar, né, esses momentos que você viveu, as situações que você viveu que geram esses padrões emocionais, de resposta emocional às situações, em que situações você gera esse tipo de resposta, se a gente trabalha em cima disso, é fácil depois você entrar, entende? Porque você já vai ter amadurecido, digerido, lapidado, transformado, curado isso. E não é terapia, gente. Isso aqui é trabalho que a gente faz que nem no Conexão, né? A gente tem as aulas, tem acompanhamento. Tem como desenvolver essas habilidades comportamentais, entende? E isso te serve não só para o profissional, isso serve para a vida pessoal. Você não se relaciona com pessoas, você não tem uma família, você não tem um companheiro, você não tem filhos. Você vai ter é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não tem assim, existe uma inteligência emocional para a vida pessoal e existe uma. Não existe, é a mesma. É a mesma. Ou você tem, ou você não tem. Ou você tem isso bem desenvolvido, ou você não tem isso bem desenvolvido. E mesmo que você tenha bem desenvolvido, você vai entrar em situações onde, entende? Então, quanto mais preparado você tiver, mais sustentável vai ser suas metas, seus objetivos profissionais, sua carreira, entende? Mais você vai conseguir ascender, enfim, né? Realizar os objetivos que você tem. Então, não tem para onde correr, é busca, entra aqui, ó, que estamos na comunidade, aproveita e busque outros meios também de você desenvolver isso. Existem muitas É. ferramentas, a gente compartilha várias aqui. E para mim, realmente, assim, é algo que deveria ser trabalhado desde o começo da carreira mesmo. Assim, eu acho que é um engano a gente pensar que a gente vai primeiro aprender o técnico para depois desenvolver o comportamental. Na verdade, se a gente cria essa percepção desde o princípio que esses dois pilares eles têm que caminhar juntos, a gente vai ter muito mais resultado, sucesso na carreira. E, na verdade, muito mais resultados para a nossa vida, porque é o que você trouxe, assim, não tem como dissociar. Então, se a gente tem um desafio de comunicação no ambiente de trabalho, é porque a gente traz esse desafio de comunicação de dentro de casa. Alguma coisa tem ali que nos faz ter uma dificuldade e comunicar de forma mais reativa ou evitar o conflito, né? Porque algumas pessoas às vezes trazem essa característica de assim, ah, não, eu não vou tratar esse assunto não, porque deixa para lá. Então, é algo que a gente traz normalmente da nossa experiência de vida e que se a gente não para olhar para isso e não para realmente trabalhar a questão do autoconhecimento, a gente nunca vai conseguir evoluir. Então, para mim, assim, e aí, compartilhando um pouco da minha experiência, né? Eu sempre trago muito duas coisas, né? Que as pessoas, quando as pessoas me perguntam assim, ah, por que essa temática das competências comportamentais, né? Eu acho que um grande salto, e eu já
compartilhei isso em algumas aulas, em alguns treinamentos. Mas um grande salto para mim foi essa questão da comunicação, mais no sentido assim, de conseguir me comunicar, no contexto de que eu era extremamente tímida e eu adquiri essa habilidade de me comunicar com o tempo. Mas eu acho que um ponto assim que para mim foi um grande diferencial mesmo quando eu comecei a entender e a acolher isso foi essa questão da vulnerabilidade que está muito linkada com essa questão emocional. Para mim é muito claro, assim, eu sempre tive essa experiência de ter sido ensinada a ser forte, né? Então eu sempre tive essa experiência de que eu não podia demonstrar as minhas emoções, que eu não podia de forma alguma falar que eu estava chateada com algo, que eu estava triste com algo, eu não podia demonstrar, não podia chorar, não podia expressar absolutamente nada. Então tinha que ser aquela coisa assim que ali no ambiente corporativo eu buscava muito ser essa fortaleza o tempo todo, assim, mesmo que por dentro isso não estivesse bem. Então, na maioria das vezes era aquela questão de assim, aguenta tudo que você está passando ali dentro, e aí na hora que você chegar em casa, você vai poder falar sobre aquilo, enfim, expressar aquilo ali. Mas uma virada de chave muito grande para mim, e é uma leitura assim que eu recomendo para todo mundo, e eu já li todos os livros dessa autora, eu sou realmente fã, são os livros da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Então, assim, a coragem de ser imperfeito, a coragem de ser você mesmo, várias coisas, vários livros que trazem muito esse ponto da autenticidade, esse ponto de você se conectar com quem você é de verdade e de você não ter vergonha de mostrar isso, que eu acho que é uma coisa assim que é uma grande virada de chave mesmo. E para mim, quando eu comecei a perceber que estava tudo bem eu acolher os meus medos, que estava tudo bem eu acolher as minhas imperfeições, que estava tudo bem eu acolher essa minha vulnerabilidade, eu acho que isso começou a me movimentar de fato para um outro espaço. Claro que é uma jornada, né? Eu costumo dizer assim, que é uma jornada nesse quesito, e é o que você trouxe o tempo todo, né, Débora? Não é em todo momento que a gente vai conseguir agir dessa forma. E vai ter momentos que a gente ainda vai querer. Assim, não, não vou mostrar que eu errei, não, não vou assumir isso daqui, não, eu não vou. Mas a gente vai começando a perceber que a gente pode, em alguns momentos, fazer isso. E para quem está em posição de liderança, isso é muito difícil. Porque a gente tem que, muitas vezes, trazer isso com muita sutileza. Porque é um fato, assim, a equipe precisa dessa pessoa que seja também essa fortaleza, que seja também esse norte, que seja essa pessoa que direciona, que sabe dar ali o caminho, mas ao mesmo tempo a gente também pode trazer, assim, com sutileza, esse ponto de demonstrar que existem emoções aqui dentro, que existe, né, que existe um ser humano aqui também, que não existe um super-herói, assim. E eu acho que a gente viveu por muito tempo nesse contexto de líderes heróis, mas eu vejo que isso está caindo bastante e que a gente está se permitindo, assim, ser humano nessa trajetória da liderança. E eu acho que isso faz toda a diferença. E voltando para quem está mais no início da carreira e que está acompanhando a gente aqui, a gente começa isso desde o começo, né? Porque não é quando você chega ali na posição de liderança que você vai começar a trabalhar isso. A gente tem que trabalhar isso desde sempre. E se a gente consegue trabalhar isso ao longo da trajetória, fica muito mais tranquilo e fica muito mais leve para que a gente se sinta pronto para as oportunidades, né? Porque muitas vezes também a gente não se sente pronto porque a gente tem esses desafios internos. Então, da minha experiência, assim, o que eu trago é isso, assim, eu acho que foi a minha virada de chave na vida, e é a virada de chave, eu costumo dizer isso, eu falo, poxa, a Adriana de 30 anos, ela pensava algumas coisas, assim, de, tipo, tem que ser a Durona. A Adriana de agora, não precisa falar a idade, mas, assim, eu penso de uma forma muito diferente sobre isso, assim, porque eu acho que eu fui aprendendo a me acolher nas minhas falhas. E isso tem feito a diferença mesmo. Isso que você falou é muito importante, se me permitir pegar, justo o que você falou, se acolher nas falhas, porque assim como a gente está num ambiente, né, que nos exige sermos perfeitos,
agirmos de forma perfeita, segundo um modelo pré-estabelecido de profissional, de gestor, disso, de aquilo. É uma guia, é uma guia. É um lugar onde a gente precisa se, né, trabalhar para poder responder desde aí, desde esse modelo, mas sem se perder desse humano. Então não tem como, ou seja, quanto mais eu conheço sobre mim, mais seguro eu vou me sentir. Quanto mais eu conheço, porque a gente só quer conhecer a luz, a gente só quer brilhar. Mas se eu tiro a luz, se eu tiro a luz, e essa parte aqui, entende? Quanto mais eu conheço e consigo nomear o que está aqui por detrás, mais segura eu vou me sentir para me posicionar, para me colocar, para fazer, entende? Quando eu não conheço, eu vou me sentir, eu vou querer esconder, eu vou fazer de, entende? Mas se eu conheço e eu dou espaço para isso, e eu me coloco aqui, neste lugar, talvez seja uma visão meio, seria o ideal, né, Débora? Não, mas não é só o ideal, é o que eu sinto que a gente precisa trabalhar para, sabe? Porque ficar dando curso, dando aula e falando, e as pessoas realmente não vê realmente isso como algo que é necessário trabalhar de uma forma mais profunda, não adianta. Não adianta. Então, assim, quanto mais eu me conheço, mais seguro eu me sinto para me colocar no lugar. E saber que, e deixar claro que, por mais que eu tenha as competências e eu estou treinando, eu estou me desenvolvendo, vão ter momentos que eu vou me equivocar. Só que eu já trabalhei isso dentro de mim a ponto de, se eu me equivoco, eu tomo consciência disso, eu assumo a responsabilidade disso, eu assumo um novo compromisso comigo e com você, e a gente segue focado no resultado, no objetivo que a gente tem. Tu entende? Então, assim, eu não me coloco como eu sou o gestor perfeito, eu sou o líder perfeito. Não, porque eu vou estar mentindo, não sou. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais seguros nós nos sentimos. Porque se eu conheço meus pontos cegos, conheço a minha história, conheço os momentos da minha vida que foram chaves, ou que foram desafiantes, ou que foram traumáticos, e a forma como eu respondi a essas situações emocionalmente, eu já vou identificar qual que é meu modus operandi, entende? Para aquela situação. Então, se eu me conheço e conheço esses momentos e esses gatilhos que eu tenho, isso vai me dar segurança para me posicionar em qualquer situação. Porque eu não vou me colocar como uma pessoa perfeita. Não só eu conheço, como eu estou trabalhando isso, estou, né, treinando isso, curando isso. Eu não me coloco como perfeito, eu me coloco como uma pessoa que, se eu me equivoco em algum momento, porque pode acontecer, por mais treinamento que você tenha, desenvolvimento que você tenha, você vai assumir a responsabilidade por aquilo, vai assumir um novo compromisso contigo e com o outro e vai seguir focando na solução e no resultado que vocês querem. Tu entende? Então, quando eu me coloco desde esse lugar e conheço isso e me sinto seguro, o que eu estou dizendo para o outro? Qual que é a mensagem que eu estou entregando para o outro? Eu não espero que isso seja perfeito, eu espero que isso seja responsável e comprometido com aquilo que você está vivenciando e com o que você está inserido nesse momento, seja um projeto, né, na empresa, na tua função. Então, gente, é uma forma de amadurecer, sabe? Quanto mais a gente se conhece e mais responsabilidade a gente vai tomando, a gente vê que não é o outro que é o responsável, sou eu. E você, inclusive, tem que dizer isso para o outro. Sabe que nesse momento agora, não estou me sentindo bem, estou com raiva, estou com... Mas isso é meu, não tem nada a ver contigo. E você libera o outro. Porque daquelas interpretações que a gente faz, o outro pode achar, mas é comigo, aconteceu por isso. Não, não é com você, isso aqui é meu. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar, em qualquer lugar que a gente vá, seja ambiente pessoal, profissional, trabalho, amigos, que seja, é a nossa conduta, é a nossa responsabilidade com a gente mesmo, entende? Com nós mesmos, assim, de assumir aquilo, de ter consciência do que eu estou vivendo, do momento que eu estou, do estado que eu estou, assumir isso e me comprometer a agir de uma forma assertiva, de agir de uma forma responsável. Tu entende? Isso por si só já é um exemplo, porque de alguma maneira tu vai estimular o outro. Pode ser que o outro nem está acostumado com isso e vai dizer, caramba, não esperava isso, certo? Porque a gente não espera isso. Isso mostra maturidade. Você fala tanto de maturidade nas empresas hoje, né? Para mim isso é maturidade. É você saber lidar com as coisas. Não é você ser perfeito, nunca errar, nunca se equivocar. Líderes e gestor que seja, não importa qual é o cargo, a função que você esteja. Agora, aí você vai ter um trabalhinho extra, que é qual? O ego. Porque a vida inteira tu foi treinado, certo? A se comportar de determinada maneira. Fazer algo diferente disso, ou abrir espaços onde, vou me sentir vergonha, vou me sentir vulnerável,
abraça a vulnerabilidade, abraça esses espaços de vergonha, entende? A vergonha só existe porque eu nego algo. Quando eu assumo aquilo, é ok, isso aqui eu tenho que melhorar. Realmente, isso aqui eu não tenho facilidade, eu acabo entrando nesses gatilhos aqui, mas eu estou super comprometido com isso. E aqui e agora eu escolho fazer dessa forma. Gente, isso já é um tremendo passo, Adriana. Isso já é assim. Quanto mais a gente nega, esconde e não sei o quê, pior, mais insegura a gente se sente. Mais, entende? Aqui está, por isso que a Brené Brown, ela tinha uma forma tão bonita isso, né? É. Não dá para negar uma parte sua e querer só a outra. Acolha ambas. Valide ambas e trabalhe em cima disso. Não é colocar como desculpa, eu sou assim. Não é eu sou assim. Aprendi a ser assim. Só que eu vejo que hoje, essa forma que eu aprendi não me resulta mais. Não me representa mais. Não me ajuda a gerar os resultados que eu quero, a ter as relações que eu quero, a gerar um ambiente saudável que eu mereço. Então eu me comprometo a fazer de uma forma diferente, é uma escolha minha, entende? Eu sinto que esse caminho é muito mais honesto, digno, sustentável, e se cada um fizer dessa forma, a gente tem um ambiente, entende? Produtivo, assertivo, o que vocês quiserem botar, mas um ambiente bacana de se viver e que gere resultado. Depois disso, e é muito verdade mesmo, porque, né, acho que se as pessoas conseguissem levar para esse lado da compreensão, acho que a gente mudaria muito a forma como a gente se relaciona dentro do ambiente corporativo, enfim, e nas nossas relações, de forma geral, assim. E falamos sobre tantos pontos, né, Débora, assim, a gente abordou tantos aspectos aí sobre a inteligência emocional, mas se eu pudesse deixar, você falou que a aula inteira você estava ajustando, né, tipo, é isso aqui. Qual que é a frase final que você deixa, assim, para as pessoas refletirem sobre Não inteligência sei se é emocional? uma frase assim, mas assim, eu acredito muito na revolução da sensibilidade. Essa para mim vai ser a grande revolução. Isso vai contra tudo que foi até agora, por assim dizer, né? A gente ser treinado para ser forte. O que significa ser forte para você? É agir de que forma, se comunicar de que forma, entende que tipo de interação é ser forte. E você pode ressignificar o que é ser forte e se manter forte, entende? Uhum. Mas sem se perder, porque a gente precisa estar conectado com isso, com a nossa parte, né, com nossa mente, com o nosso coração, com o nosso corpo, que o nosso corpo recebe a primeira impressão, enfim, com o nosso espírito, mas não dá para desmembrar isso e dizer, vou ser somente. Não, você tem uma potência imensa no teu emocional. E não é ter medo disso, entende? Então, eu sinto que quanto mais sensíveis nós nos tornamos como seres humanos, sensível à vida, sensível ao outro, sensível ao ambiente, sensibilidade não é fraqueza, é fortaleza, é potência. Em termos de inteligência emocional, em relações humanas, em conexão real, se não houver sensibilidade, se não estivermos abertos a ser sensíveis com o outro e consigo mesmo, que tipo de mundo a gente vai criar? É isso que a gente quer? É isso que tu quer? Eu não é o que eu quero. Então é um esforço, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente quando a gente se pega nesse lugar, tipo, já tô já endurecendo, colocando a minha armadura aqui para poder. É isso que eu quero? Viver armado, viver inseguro, viver com medo, viver reativo, é isso que eu quero? Então tem um pouco de confrontação nesse sentido também, que é se indagar o que você quer. A tua forma de lidar hoje, a tua forma de se comunicar, de se relacionar, é a forma que realmente te representa naquilo que você acredita que é o teu ideal ou o saudável para ti? É o tipo. Você ensinaria isso para os seus filhos? Entende? Então, eu acho que é por aí. Quanto mais responsabilidade a gente tiver e mais compromisso com esse nosso mundo emocional, acho que mais inteligentes nos tornamos, porque é ser burro emocionalmente, se você não conhecer isso, entende? Inteligente, mas além da inteligência, é uma consciência emocional. É isso, gente. O convite aqui é assumamos esse compromisso com sermos conscientes emocionais, sabe? Não é só inteligência, não é só aqui. É Uhum. consciência como um todo das nossas emoções e do poder que nós temos com elas, dessa sensibilidade que aflora de cada emoção no seu lugar, acolher isso, validar isso e permitir que elas existam,
mas canalizar, gerir elas com essa consciência, com essa maturidade, com essa responsabilidade que nos cabe a todos como seres humanos nesse mundo, entende? Acho que com isso tá bom, né? Bora trabalhar em cima disso que tá maravilhoso. Maravilhoso. E que a gente possa realmente colocar isso no nosso dia a dia, aplicar isso na prática, vivenciar essa experiência mesmo, assim, de sentir, né? Eu acho que tá tudo muito bem em sermos seres racionais que têm, né, os nossos pensamentos e tudo isso tão valorizado dentro desse ambiente corporativo, mas eu acho que no momento que a gente se permitir sentir também dentro desse ambiente corporativo, a gente vai conseguir melhorar as nossas relações. E para mim, esse vai ser o grande diferencial para um profissional que vai se destacar no mercado nos próximos anos, porque é fato que essa nossa inteligência racional, ela é mais fácil de ser substituída pela máquina. Mas essa nossa Uhum. inteligência emocional, isso não é possível de substituir. E com certeza tá maravilhoso se a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, né? Aplicar isso no nosso dia a dia, trazer isso para a prática de verdade, assim. Eu vejo que acho que tão importante quanto a nossa inteligência racional, né? Que é tão valorizada dentro do mercado de trabalho e que importante, é relevante com toda certeza, mas eu percebo assim que o profissional que vai se destacar no mercado de verdade nos próximos anos é esse profissional que tem essa capacidade de usar essa inteligência, esse lado das emoções. Porque no fundo, assim, a nossa inteligência racional ela vem sendo substituída, né? A gente tem hoje mecanismos e artifícios que permitem processar dados e substituir essa nossa capacidade. Mas a inteligência emocional é o que nos diferencia, de fato, é o que nos permite é, estar no dia a dia e trazer aquilo que é da experiência humana de verdade. Então, para mim, o profissional que vai se destacar é esse profissional que tem essa capacidade de sentir no dia a dia, de trazer realmente essas emoções e trazer o melhor disso para as nossas relações, que é onde a gente experimenta a nossa experiência humana mesmo. Bom, pessoal, então é esse o convite que a gente deixa para vocês, né? Que vocês se permitam vivenciar isso na prática, experimentar tudo aquilo que a gente trouxe aqui nessa aula e principalmente sentir, né, nos dias a dias, trazer aí essas emoções e experimentar as relações de vocês de uma maneira mais emocional. Então, convidem também as pessoas para quem vocês acham que essa aula faz sentido, para que façam parte da nossa comunidade no Conexão Faro. E é isso, a gente se vê aí nas próximas aulas, todo mês, um tema diferente, Débora. E obrigada por ter estado aqui com a gente hoje nessa aula, foi maravilhoso com toda certeza. E tenho convicção aí de que agregou muito para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada, viu? Regina, foi um prazer e convido a todos realmente a ousar, buscar, sabe, comunidades, buscar, né, esses encontros, capacitações. Gente, é se lapidar. Somos todos obras de artes em processo de lapidação e transformação, entende? E contextos assim, grupos assim, oportunidades como essa do Conexão Farma nos ajudam a gente cada vez mais se fortalecer e se profissionalizar realmente, sabe? Porque eu acho que o profissional do futuro é uma pessoa que está atento a tudo isso, não só o que é óbvio, aquilo que não é óbvio, que é invisível, mas que faz a diferença lá na frente. Então, quem tem olhar, visão, consegue perceber essas oportunidades e aproveita, aproveita. Foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.